se tá tudo certinho, se vocês estão conseguindo ver a apresentação. Acho que sim, né? Opa, saiu aqui. Boa. Beleza, então vamos lá, gente. Interpretação de texto no Enem para inglês. Antes da gente começar aquela maratona de exercícios que a gente vai ter no finalzinho não, né? Na segunda metade da aula a gente vai partir para aquele raio-x do Enem, fazer um monte de exercício. Eu quero dar umas dicas para vocês de interpretação de texto que servem mais especificamente para a prova de inglês, mas que vocês também conseguem usar essas dicas aí para as outras provas, que vocês sabem muito bem que no Enem a maioria das respostas estão nos textos, nas imagens, nas fontes. Então tem muito detalhe aí para a gente prestar atenção. E também a gente tem que prestar atenção no tempo, né? Porque são muitos textos, textos muito extensos que muitas vezes a gente não precisa ler. Então a gente tem que saber essas sacadinhas aí para conseguir resolver as questões. Uma coisa, gente, se eu começar a falar muito rápido, porque às vezes isso acontece, podem me avisar no chat, mandem perguntas, conversem comigo, vamos fazer bem dinâmico, beleza? Então vamos lá. Eu vou conversar com vocês nesse começo de aula sobre 3 tópicos principais. A gente vai falar sobre identificação de cognatos, que é uma coisa bem importante, principalmente para quem não tem o domínio completo aí do inglês. Então, se você não sabe falar inglês, está com medo da prova, fique tranquilo, porque dá para dar um jeito. A maioria das coisas você consegue sacar, mesmo sem entender todas as palavras. A gente vai falar sobre pistas tipográficas, que tem esse nomezinho estranho, mas na verdade são imagens, então esse nomezinho para assustar, mas a gente vai falar sobre como é importante a gente prestar atenção nas imagens. E no final dessa primeira parte, eu vou dar 3 dicas de leitura dinâmica para vocês conseguirem otimizar o tempo na hora da prova. Beleza? Quem estava aí na oficina de ontem, que a Nath e o Fê deram pra gente, já tiveram alguns spoilers aí dessas dicas. Então vamos começar, gente. Primeiro, identificação de cognatos. Alguém aí sabe o que é um cognato? Vamos lá, vamos ver se vocês sabem do que a gente está falando. Falso. Cognatos são falsos sinônimos? Então, quem que falou? Eu não consegui ver aqui. É que Bom, toda vez que eu defino cognato, eu defino como amigo falso. Então, falso só que sinônimo. aí tem uma confusão. Existem os cognatos e os falsos cognatos. A Samara e a Júlia falaram certo ali no chat. Os cognatos são palavras que escrevem parecido, soa parecido e tem um significado que também é parecido, que tem o mesmo significado em inglês e português, no caso, que são as línguas que a gente está estudando. Então, quando você tem um cognato, não é um falso amigo, é um amigo. O falso cognato, aí sim é o falso amigo, que é uma palavra que parece que é uma coisa, mas é outra. Então, aqui a gente está falando dos cognatos, que são as palavras que realmente têm um significado e uma escrita parecida. E aí a gente se pergunta, como que os cognatos podem ajudar a gente a selecionar uma questão? É exatamente nesse ponto que o aluno que tem um pouco de dificuldade com o inglês, o aluno que não sabe falar inglês fluente, que não entende todas as palavras, ele consegue se beneficiar. Porque ele vai identificar essas palavras que são as palavras cognatas, ou seja, palavras que têm um significado semelhante ao significado em português, e vai conseguir entender o contexto da questão. Para a gente entender isso, eu trouxe essa questão aqui. É uma questão do Enem, tenho quase certeza que é do Enem, mas de qualquer forma, se não for do Enem, ela é bem parecida, ela tem 2 textos bem grandes para a gente ler. Mas para o final da aula, eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa ler esse texto inteiro. Mas como aqui a gente está estudando, a gente está com calma, a gente tem bastante tempo, eu vou ler esse texto com vocês. E aí eu peço que conforme eu for lendo, vão mandando no chat palavras aí que vocês acham que são cognatos, não falsos cognatos. Palavras que são cognatos, beleza? Então eu vou começar a ler aqui com vocês e aí já vão pensando nisso. Texto 1. A free world class education for anyone, anywhere. Então, essa parte aí a gente tem o título do texto em negrito, né? E aí já aparecem alguns cognatos. The Khan Academy is an organization on a mission. We are a non-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class education to anyone, anywhere. All of the site's resources are available to anyone.
The Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge. Aí já começaram a mandar organization, mission, education. É bem por aí, gente. Essas palavras ajudam vocês. Vamos para o texto 2. I didn't have a problem with Khan Academy's site until very recently. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. The way the media sees it as a revolutionizing education. The way people with power and money view education as simply sit and get. Teaching is telling and learning is listening. The Khan Academy is way more efficient than classroom lecturing. Khan Academy does it better, but true progressive educators, true education visionaries and revolutionaries don't want to do these things better. We want to do better things. Óbvio, gente, que quando vocês estiverem no momento da prova, vocês não vão conseguir ler com calma, pausadamente, tudo mais, mas aqui é só pra gente identificar as palavras. A galera já mandou várias aí que são cognatos, então aqui, ó, eu só destaquei algumas. Se você não entende inglês, você vai ler education, logo no título, você já vai saber sobre o que se trata o texto. Então aí você já consegue puxar uma contextualização para essa questão. No texto 2, a primeira palavra cognata que a gente tem é problem. Então, a gente sabe que esse texto está provavelmente reportando um problema, beleza? Vamos passar para a questão para ver o que ele pede para a gente? Aqui, ó. Com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de... Gente, aqui eu já tenho que dar uma dica para vocês. Percebam que aqui, a partir desse... Deixa eu só pegar um negócio para apontar aqui para vocês. Espera aí. Vocês acabaram de ver o spoiler da resposta, né? Mas tudo bem. Enfim, não estou conseguindo achar o negócio aqui de apontar, mas tudo bem. Aqui, ó. A gente tem, nesse sentido, o segundo texto. Então, aí já vai a primeira dica. Sempre leiam a pergunta, o comando da questão antes de ler o texto. Nesse caso, a gente nem precisaria ter perdido tempo lendo esse nosso primeiro texto aqui, que a gente ficou um tempão lendo, tá? A gente precisa focar no segundo texto. Aí depois ele já dá uma outra dica pra gente. É um comentário sobre um site divulgado no primeiro. Então aqui ele tá falando sobre essa Khan Academy, que é um site sobre educação. E aí, aqui a Rafa perguntou, enunciados alternativas são sempre em português? Sim, Rafa. No Enem, em todos os vestibulares, enunciado e alternativa sempre em português. Com exceção de algumas segundas fases que o enunciado vai estar em português, mas a resposta tem que ser em inglês. Mas aí são especificidades de cada prova, tá? No Enem você não precisa se preocupar, vai estar sempre em português, beleza? Vamos lá. Então a gente vai prestar atenção só no segundo texto e a gente sabe que se trata de um comentário sobre um site. O fato de ser um comentário sobre um site já dá várias dicas pra gente. Quando você está fazendo um comentário no site, gente, você tem uma linguagem específica. Então você já sabe que não vai ser uma linguagem muito formal. Você já sabe aqui que é um comentário negativo, porque está falando sobre problema. Ele fala, eu não tive um problema com a Khan Academy até recentemente. Ou seja, agora existe um problema. A partir do momento que você leu o comando da questão, identificou que ela só quer que você fale que você responda sobre o segundo texto, você parte para o texto. No texto, você encontra as palavras cognatas, que elas vão te ajudar, e aí você parte para as alternativas, beleza? Então, vamos lá. A, B, C, D e E. Alternativa A. Qual é a intenção do autor desse comentário? Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica? Como eu acabei de falar, gente, aqui ele está reportando um problema sobre esse site de educação. Então, não é um elogio, tá? B. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação? O Enem, gente, ele sempre vai colocar alternativas que podem te confundir, porque tem alguma palavra, alguma coisa relacionada no texto. Ele falou aqui, mídia. Aonde que a gente está falando sobre mídia nesse texto? Nessa segunda linha. The way the media sees it as a revolutionizing education.
Essa alternativa B é uma pegadinha, tá? Ele não quer reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Nessa frase, ele está falando que a mídia promove esse site de educação como se fosse uma revolução para a educação. Ele não está falando que a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Ele está falando que a mídia passa essa imagem sobre o site, beleza? Alternativa C. Chamar a atenção de pessoas influentes para o significado da educação. De onde que o Enem tirou essa alternativa, gente? People with power and money. Essas seriam as pessoas influentes. Só que o comentário em si, ele não está focado em chamar a atenção das pessoas influentes. Aqui, quando ele fala sobre essas pessoas, people with power and money, pessoas com poder e dinheiro, ele está criticando a forma como essas pessoas enxergam a educação. Beleza? Aí, alternativa D. Destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. A gente vai excluir essa alternativa pelo mesmo motivo que a gente excluiu a alternativa A, né? Ele não está falando de uma forma boa sobre a influência da tecnologia na educação, ele está criticando a concepção de educação em que se baseia essa organização. Então, a gente tem a resposta E como resposta certa. Aí, aqui, eu só destaquei para vocês, é que vocês já tinham um spoiler, porque eu não sei mexer com tecnologia e acabei clicando no botão errado, mas é por isso que eu não pedi para vocês pensarem. Mas, assim, aqui eu destaquei para vocês aonde está a chave da resposta, né? Khan Academy does it better. Ou seja, esse site de educação faz melhor o que já é feito na educação tradicional. Mas o que os verdadeiros revolucionários, o que os educadores revolucionários e visionários querem, não é fazer o que já se faz na educação tradicional de uma forma melhor. É fazer outra coisa melhor. We want to do better things. Beleza? Todo mundo conseguiu entender como que os cognatos conseguem ajudar a gente a entender, a chegar na resposta da questão? Sim? Beleza? O que a Rafa comentou? Eu também sou ruim com tecnologia. Então, toda vez que eu comecei a dar aula por Google Meet, aí por causa da pandemia, eu sempre dou uma gafe dessa. É impressionante. Mas, enfim. Beleza? Vamos passar para a próxima aqui. Aí, vai aqui o que eu não sei quem que tinha falado sobre os falsos cognatos, gente. A gente está olhando sobre os cognatos, education, problem, palavras que soam, escrevem parecido e que têm o mesmo significado. Mas a gente também tem os falsos cognatos. E aí é com eles que a gente precisa tomar muito cuidado. Aí aqui eu trouxe 2 exemplos básicos, clichês de falso cognato, que é push, que a gente vai pensar que é puxar, mas na verdade é empurrar, e I am very brave. Ele quer dizer que ele está bravo. Quando ele fala que ele é brave, ele quer dizer que ele é corajoso. Então, ali a professora corrige falando angry. Então, é só tomar cuidado. E aí, eu vou dar uma dica para vocês, gente, porque a gente só vai saber o que é falso e o que não é falso cognato a partir do momento que a gente conseguir se familiarizar com a língua. Professora, como é que eu faço para me familiarizar com a língua? Você precisa criar ambientes que te proporcionem contato com a língua. Então, toda vez que você for ouvir uma música, ouve a música prestando atenção na letra, lendo a letra, se você tiver a possibilidade de ler a letra enquanto ouve a música, porque daí você vai ligando os pontos. Assiste série, TV, YouTube, o que for, consegue assistir, tenta assistir o máximo que você puder em inglês com legenda. Isso faz com que você crie familiaridade com a língua. E aí, com o tempo, essas palavrinhas aí, você vai conseguir fazer com que elas fiquem naturais para vocês de identificar. Tá? Então, só tomar cuidado com isso. Os cognatos podem muito ajudar, mas às vezes eles podem dar uma atrapalhada porque a gente se confunde. Agora, vamos falar das pistas tipográficas. Imagem, gente. Imagem também é texto. No Enem, a maior parte das questões, agora falando de inglês, mas isso também acontece na prova inteira de linguagens, na prova de português também. As imagens, existem muitas questões com imagens, e as imagens muitas vezes é onde está a chave da dica da resposta. Gente, eu estava olhando o raio-x do Enem, eu diria que 80% das questões que tem lá, eu olhei todas, eu diria que 80% das questões que tem lá é imagem, é interpretação de texto de imagem. Então, é muito importante. Aí eu trouxe aqui essa questão, do Enem 2019, se eu não me engano.
E o texto era essa imagem. Eu não sei se alguém aqui já fez, provavelmente alguém já deve ter feito essa questão, porque ela é uma questão bem comum, mas eu trouxe ela aqui para vocês conseguirem perceber o quanto as imagens fazem diferença. Primeira coisa, título, Millennium Goals. Já destaquei ali para vocês que millennium é um cognato, quer dizer milênio. Então, são os objetivos do milênio. No caso aqui, são os objetivos do milênio estabelecidos pela ONU. Essa informação de que eles foram estabelecidos pela ONU não está aparecendo aqui no slide, mas na prova, gente, você encontra essa informação na fonte. Então, aí já vai outra dica para vocês. Sempre leiam a fonte dos exercícios, das imagens, dos textos, porque lá sempre tem uma dica que vai te ajudar a contextualizar, a ambientalizar aquela questão, tá? Então, isso aqui é uma proposta da ONU. Primeira caixinha ali que a gente tem, número 1. Eradicate extreme poverty and hunger. Então, a gente tem alguns cognatos, né? Eradicate, poverty. E aí, uma palavra que talvez você possa não entender, que é hunger, é justamente a palavra que vem expressa na imagem. É um pratinho de comida, ou seja, fome, né? Você está falando sobre a fome. No caso, erradicar a extrema pobreza e a fome, tá? Aí, segundo quadradinho ali, a gente tem um lápis, né? E a gente tem Achieve Universal Primary Education. Então, education é a palavra que se liga com a imagem do lápis. 3. Promote Gender Equality and Empower Women. Se você não sabe qual é o significado de women, você vai ter ele expresso na imagem. E isso acontece no 4, no 5, no 6, no 7 e no 8, gente. Aqui, ó, por exemplo, número 7. Environmental significa que é do meio ambiente. Ensure environmental sustainability. Então, a gente tem a imagem de uma árvore. Número 6. Combat HIV, AIDS, malaria and other diseases. Aqui a gente tem HIV, AIDS e malária, escreve do mesmo jeito. Né? Então, aí já consegue contextualizar, a maioria das pessoas já vai entender. E aí a gente tem a imagem de um remédio. E isso vai acontecer em todos os quadradinhos. Então, vamos passar agora para as questões, gente. Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas, ou seja, da ONU, e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles. Então, primeira coisa, gente, pegou a questão, você vai ler o comando. Ele quer saber o quê? Ele quer que você cite 2 desses 8 que aparecem aqui, beleza? Então, vamos fazer essa junto? Vocês vão mandando para mim no chat as respostas também? A. Combate à AIDS e melhoria do ensino universitário. Vamos lá. Da onde que ele tirou essa melhoria do ensino universitário? Ele colocou aqui, ó. Achieve Universal Primary Education. Por que a pessoa vai pensar que é universitário? Porque tem um falso cognato, universal. Nesse caso, a pessoa pode confundir que é de universitário. Mas, na verdade, não é um falso cognato, né? É uma palavra cognato de universal, mas a pessoa pode se confundir achando que é de universitário. Então, a gente já sabe que não é a alternativa A. A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. Aqui, gente, mortalidade adulta. Aqui a gente fala reduce child mortality. Child é uma palavra que alguns de vocês pode ser que não conheça, e é a palavra que vem representada pela imagem, que no caso é um ursinho, que remete a essa ideia de infância e de criança. Tá? Então aqui é sobre a redução da mortalidade infantil e não a redução da mortalidade adulta. A Samara já mandou a resposta, já vou ver, tá? Vamos lá. C. A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Volta para a imagem. Promote gender equality. Perfeito. E erradicação da pobreza. Então, eradicate extreme poverty. Pô, essa alternativa, ela chama bastante atenção. Mas continuem lendo, tá, gente? Porque às vezes no Enem, outra coisa que acontece muito é assim, tem 2 alternativas que são certas, mas às vezes uma é mais certa que a outra. Então sempre continuem lendo. Vamos lá.
A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. Essa daí não faz muito sentido. Valorização das crianças, ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre a parte que ele fala das crianças é sobre reduzir a mortalidade infantil e sobre a educação primária, tá? Essas são as partes que eles falam sobre crianças. E aí, por último, a garantia de sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. Essa daí é uma perigosa, tá? Porque combate ao trabalho infantil, a pessoa que está desatenta, que está com pressa, que não leu direito a imagem, ela pode pensar, putz, combate ao trabalho infantil é uma coisa que faz sentido da ONU querer... faz sentido que a ONU queira combater o trabalho infantil, né? Mas, gente, a gente tem que prestar atenção, porque ele pergunta de acordo com a imagem, ele pergunta de acordo com o texto, então a gente tem que ser bem fiel ao texto. E no texto, ele não fala sobre combate ao trabalho infantil, então a Sâmara acertou, é a promoção da igualdade de gênero e a erradicação da pobreza. O André mandou aqui, mas no texto está extrema pobreza e não apenas pobreza. Exato, porque aí você tem que fazer o quê? Você tem que ver que as outras alternativas, elas não estão corretas, entendeu? Essa é a alternativa que mais se aproxima do que estava no texto. Porém, se tivesse uma outra escrito, uma parte que também esteja certa e escrito extrema pobreza, você teria que assinalar a que estava mais próxima do texto, que seria a que está escrito extrema pobreza, tá? E outra coisa que também acho importante destacar, gente, é que eles sempre colocam uma certa e uma errada. Não sei se vocês perceberam isso, mas aqui, ó. Combate à AIDS estava certo. Garantia de sustentabilidade ambiental estava certo. Parceria global para o desenvolvimento estava certo. Aqui, criação de parcerias globais. Então, é para prestar atenção nas duas partes da alternativa. Sâmara, no caso, não sei se ela não está errada, não é a menos errada. Ela está certa, ela só não escreveu exatamente como estava no texto. Mas erradicar a extrema pobreza e erradicar a pobreza, tipo, se você pega assim no sentido bruto do que significa, é a mesma coisa. Porque se você erradica a pobreza, você vai erradicar a extrema pobreza também, né? Mas se tivesse uma outra que tivesse uma parte certa e extrema pobreza, é a que mais se aproxima do texto, é a que você precisa assinalar, tá? Vamos lá, outra aqui sobre que a gente precisa prestar atenção na imagem, né? A gente tem um texto curto, How to Win the War on Global Warming. Como vencer a guerra contra o aquecimento global. E aí a gente tem a imagem aí dos soldados levantando a árvore. Essa parte aqui, gente, cabe a vocês, né? Cabe ao aluno conseguir interpretar essa imagem e perceber que não é uma coisa que acontece de fato, né? Os soldados não ficam levantando as árvores, esse tipo de coisa. Isso aqui é uma capa de uma revista, e o fato de que é uma capa de uma revista, vocês iam ter essa informação na fonte da questão, tá? E aí você tem que conseguir fazer essa interpretação, usar o seu conhecimento de mundo para conseguir entender que é uma espécie de metáfora, tá? Vamos lá. A proposta da capa da revista, associada a aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. Letra A. O combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como uma guerra? O aquecimento global é mundialmente considerado um problema insuperável e irreversível? O problema do aquecimento global poderá ser solucionado com a ajuda do exército? As grandes guerras provocam devastação, o que contribui para o aquecimento global? Ou o exército está trabalhando no processo de reposição das árvores em áreas devastadas? E aí, gente, qual que vocês acham que é nessa? A Rafa acha que é A. A Maria acha que é D. Vou dar uns 5 segundinhos aí para vocês pensarem, aí eu vou passar o slide, a gente vai ter a resposta e aí a gente discute, pode ser? Ó, o pessoal, a maioria tá achando que é A. Vamos ver. Resposta A, gente. Vamos lá. Por que não pode ser, por exemplo, a D que a Maria falou? As grandes guerras provocam devastação, o que contribui para o aquecimento global. Poxa, você pode pensar, mas isso aí não é mentira, professor. Mas isso não é o que fala
na questão. Por que eles usaram as imagens dos soldados? Porque eles estão falando que existe uma guerra contra o aquecimento global. Não quer dizer que é uma guerra armada com soldados, com trincheiras, com essas coisas. Existe uma guerra contra o aquecimento global. É uma forma de se expressar, né, que foi utilizada aí nessa parte verbal do texto. Tá? Então, por isso que não está falando das grandes guerras em si. Na verdade, ele não está falando das grandes guerras, né? Eles usaram a imagem dos soldados para representar a ideia de guerra contra alguma coisa. Beleza? Qual a outra alternativa alguém falou? Acho que foi só a D, né? Mas vamos lá. Por que não pode ser, por exemplo, a alternativa C? O problema do aquecimento global poderá ser solucionado com a ajuda do exército. Por que não pode ser essa? Alguém tem alguma ideia? Porque é um. Porque não é um problema braçal ou algum do tipo que precisa de um exército para fazer. É um problema de causas humanas, mas é um problema biológico, né? Então, é porque não é, exatamente, não é um problema que a gente vai resolver pegando em armas, que a gente vai resolver dessa forma como tá na imagem aí, carregando as árvores. É um problema que vem de muitos fatores, gente. É um problema econômico, é um problema ambiental, é um problema humanitário. Então, a gente não consegue basear, resolver, solucionar esse problema com o exército. Tá? E também, não só porque a gente tem esse conhecimento de mundo, a gente consegue inferir que não é a alternativa C, mas também, gente, porque isso não é explicitado no texto. Ele pergunta aqui, a imagem transmite a seguinte mensagem. Então, ele quer saber sobre o que está escrito na imagem. Vamos supor, eu tenho essa caneca aqui. Aí tem a foto dessa caneca e um texto falando, um texto verbal falando, essa caneca é amarela. Se ele falar assim, o texto verbal transmite que essa caneca é preta, vocês não podem assinalar essa. Porque ele não está perguntando a cor da caneca. Ele está perguntando o que o texto fala sobre a cor da caneca. Vocês percebem isso? Vocês têm que prestar atenção no comando da questão e responder exatamente o que ela está te perguntando. Porque isso acontece muito no Enem, gente. Mais de uma alternativa que faz sentido, mais de uma alternativa que, se você parar para pensar no contexto fora daquela questão, poderia ser uma alternativa certa. E é a alternativa que os alunos caem e acabam assinalando. Então, sejam fiéis ao comando da questão e fiéis ao texto que ele está perguntando, beleza? Aí, agora que a gente já fez duas questõezinhas aí para aquecer, eu vou dar para vocês as diquinhas de leitura dinâmica antes da gente passar para o raio-x do Enem, beleza? Vamos lá, gente. Eu vou falar sobre assumption, skimming e scanning. Pelo amor de Deus, gente, não se preocupem em decorar esses nomes, em falar, putz, agora que eu estou fazendo essa questão, eu estou fazendo um scanning. Isso não é importante, tá, gente? Eu coloco aqui só para pontuar para vocês. Mas é bom que vocês entendam as técnicas e consigam aplicá-las, nem que seja uma técnica misturada com a outra, tá? É só para quê? Qual que é o objetivo disso? Ganhar tempo, gente. Ninguém consegue fazer a prova do Enem lendo palavra por palavra de todos os textos, que tem muitos textões. Se você ficar 5 minutos em cada questão, você já sabe que não vai dar tempo, não é? Então, vamos lá. Antes de passar para as técnicas de leitura dinâmica, vou dar aqui falar para vocês como é que vocês têm que fazer a prova. Pegou a prova, gente? Pegou a prova lá de inglês, que é o caso que a gente está falando agora, mas essa parte vale para todas as matérias. Lê o título, se tiver um texto, né? Lê o título do texto, que você já vai pensando, putz, esse texto fala, por exemplo, na primeira questão que a gente fez, já vai pensar, putz, é sobre educação. Já se ambientalizou na questão. Lê a fonte, gente. Se tiver lá na fonte falando que o texto é de 1895, você vai saber que a forma de se colocar naquele texto vai estar diferente. Vai ser um texto provavelmente muito formal. Você vai saber que não é uma coisa contemporânea. E se tiver lá, comentário no Facebook, 2015, aí você vai saber que se trata de uma coisa moderna, que é uma linguagem mais informal. Então, a fonte te contextualiza, beleza? Leu o título, leu a fonte, passa para a pergunta. Quem estava aí ontem na oficina que a Nath e o Fê deram pra gente, já conseguiram aprender um pouco aí como você vai fazer
para identificar qual que é o comando da questão, né? Então, por exemplo, nessa daqui, ele quer saber, ó, ele fala assim, transmite a seguinte mensagem. Então, ele quer que você pegue a mensagem que está no texto, exatamente a mensagem que está no texto, e transforme ela numa alternativa. Nesse outro que a gente teve aqui, ó, são comuns, ó, que, apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles 2 pontos. O que ele quer que você faça? Pegue 2 dos objetivos dos 8 que foram apresentados e coloque numa alternativa. Então, preste atenção no comando da questão. Depois que você já sabe o que você está procurando, qual é a resposta que você quer, aí você vai para o texto. Lembra naquela primeira questão? Se a gente tivesse lido a pergunta primeiro, não teria perdido tempo lendo o texto 1, porque a pergunta dele foi só sobre o texto 2. Então, beleza. Leu o título, leu a fonte, leu a pergunta, passa para a leitura, e aí eu vou ensinar para vocês esses 3 tipos de leitura. O primeiro, gente, assumption. Assumption quer dizer suposição. Então, você vai, a partir de aspectos pontuais no texto, tentar deduzir o tema, gente. Então, você vai prestar atenção nas imagens, no título, que muitas vezes o título vem em negrito, então ele já vem destacado, em números, também são muito importantes para que você consiga deduzir o tema do texto, e no seu conhecimento prévio sobre aquele assunto que você conseguiu captar. Beleza? Gente, alguém tem alguma dúvida até agora? Tudo certo? Beleza, então vamos lá. Então, essa é a assumption, gente. Vocês conseguirem supor sobre o que aquele texto está falando. Isso muitas vezes vocês podem fazer até antes de ler a pergunta, na hora que vocês estão lendo o título, na hora que vocês estão lendo a fonte, vocês já vão conseguir supor o que ele está querendo dizer e se ambientalizar na questão, beleza? Aí depois de assumption, a gente tem skimming. É uma leitura rápida e objetiva. Quando você está praticando o skimming, você não vai fazer aquela leitura horizontal, palavra por palavra. É uma leitura vertical. Você vai olhar o texto procurando palavras específicas, uma visão centralizada do esqueleto do texto. Você só quer o que é mais importante, o que é chave, tá? Então eu separei aqui, ó, 3 tipos de palavras, gente. Palavras cristais, palavras cognatas e palavras nebulosas. O que é palavras cristais? Gente, de novo, não se preocupem com o nome, vocês não precisam saber que isso se chama palavras cristais, tá? Coloquei aqui só para pontuar. Mas palavra cristal, gente, são palavras que a gente meio que exportou do inglês para o português. Então, uma palavra, por exemplo, que foi muito usada aí no ano passado foi home office. É uma palavra cristal, porque é uma palavra que todo mundo sabe que não é em português, é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, principalmente hoje em dia, né? E é uma palavra que a gente sabe o significado, mesmo ela sendo em inglês. Outro exemplo, internet. Também não é uma palavra em português, é uma palavra que a gente importou do inglês. Milkshake não é uma palavra em português, a gente importou essa palavra. Então, se você caça essas palavras no texto, você já consegue também ir entendendo aos poucos sobre o que ele está falando. Palavras cognatas, que foi o assunto ali do comecinho da aula, né? Para vocês conseguirem identificar quais são as palavras cognatas e quais são as palavras falsos cognatos, né? Que a gente pode, às vezes, se atrapalhar. Lembrando que as palavras cognatas são aquelas que escreve, soa parecido com o português e que também tem um significado parecido com o português. E, por último, gente, as palavras nebulosas. O que são as palavras nebulosas? São aquelas palavras que, quando você lê ela isoladamente, talvez você não saiba o que ela significa. Mas quando ela está numa frase, num contexto, você consegue inferir um significado que faça sentido para aquela palavra. Isso, gente, você só vai ficar tentando entender qual que é aquela palavra, tentando inferir um significado para ela, se ela realmente estiver numa frase que é essencial para responder a questão. Pelo amor de Deus, não fica tentando descobrir o significado de todas as palavras pelo contexto, que você vai perder muito tempo. Então, a partir do momento que você sabe que a questão está te pedindo tal coisa, e aquela frase que tem aquela palavra que você não sabe é bem onde você acha que está a resposta, aí sim você passa a tentar inferir significados para as palavras, beleza? E aí o objetivo é identificar a ideia principal do texto. E por último, gente, a gente tem scanning. É como se a gente fosse escanear o texto. Então, a gente vai usar esse tipo de leitura quando a pergunta
na prova, ela está querendo um dado, ela está querendo uma data, ela está querendo uma porcentagem, ela está querendo uma palavra, um dado estatístico. Como que você vai fazer para achar esse tipo de informação de uma forma rápida, né? Muitas vezes sem ter que ler o texto inteiro. Você vai buscar os dados estatísticos, números, porcentagens, datas, você vai procurar palavras-chave, então você usa as outras técnicas de leitura para encontrar essas palavras, você vai procurar sentenças específicas. O que são sentenças específicas? São aquelas sentenças que são essenciais para você responder a questão. Você vai procurar palavras em negrito, em itálico, nomes, palavras em letra maiúscula. Enfim, gente, essas palavras elas vão te fornecer esse tipo de leitura, né? Você vai encontrar essas palavras, isso vai te fornecer uma base do texto. Você vai saber pontos específicos sobre aquele texto, tá? Então você vai estar focando nas referências sobre aquele texto, beleza? Gente, esses são os tipos de leitura, os 3 tipos de leitura. Essas são as dicas iniciais que eu queria dar para vocês aí em relação à prova do Enem. Lembrando, essas dicas, principalmente esse final aí que eu falei sobre as scanning, skimming, elas funcionam para outras provas também, principalmente provas de humanas, né, linguagens, códigos, dependendo até uma prova de história e de geografia, mas aqui eu tô falando mais especificamente sobre inglês, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver, a gente já vai passar aqui para o nosso raio-x do Enem. Cadê? Eu deixei ele aberto aqui. Cadê? Aqui. Podemos ir para as questões, então, gente? Sim. André, pode deixar que eu vou fazer isso. Gente, eu queria falar uma coisa. Eu tô com o meu celular aqui para olhar o chat e eu tô com 2% de bateria. E se eu colocar meu celular para carregar, eu vou ter que tirar o fone e aí vai ficar aquela microfonagem. Então, assim, se vocês puderem ligar o microfone a partir de agora para fazer pergunta, ou Su, também, se você puder ficar de olho no chat, aí qualquer coisa, se eles mandarem alguma coisa importante, você me fala, pode ser? Vamos lá, eu vou começar aqui, gente. Desculpa por isso que esqueci de carregar meu celular antes de vir para aula, foi mal. Mas vamos lá, deixa eu aumentar a tela aqui. Raio-X do Enem. Vocês já viram esse raio-X 500 mil vezes de outras matérias, então o que a gente tem aqui, gente? Um apanhado das questões que mais caem, dos tipos de questões que mais caem. Eu vou dar uma passada rápida, só para vocês perceberem a quantidade de imagens que a gente tem. Vocês estão vendo isso, gente? A maioria é tirinha, coisa retirada de internet. Quando a gente tem texto, a gente tem muita música também. Então, isso dá uma facilitada na hora de responder e dá uma agilizada no tempo, beleza? Vamos voltar lá para a primeira questão. Alguém ligou o microfone aí? Fui eu ia falar uma coisa. Pode Tipo, falar. tava vendo um vídeo hoje também de umas pessoas dando dicas sobre a parte de linguagens do Enem, né? E eles falaram que na parte de linguagens tem muito disso, né? De colocar muita imagem, muita tirinha e tal. E sempre. E aí é uma dica que eu ia falar na outra aula, mas eu acho que é muito interessante falar aqui também. Que se a gente quiser, a gente pode fazer essas questões que julgam ser mais fáceis, porque tem imagens, enfim, quando ele estiver cansado, sabe? Pra Sim, gente dar um tempo e tal, porque elas não têm aquele textão enorme e são mais rápidas e sim. exatas. Mas, Rafa, só uma dica que tem que tomar cuidado em relação a isso é que no Enem, as questões fáceis, as fáceis são mais valorizadas. Óbvio que é ótimo se você acertar uma questão difícil também, mas as fáceis, elas valem mais, de certa forma. Falando de uma forma que é meio errada, mas para todo mundo entender, as fáceis, elas são mais valorizadas. Então, vale a pena também começar pelas questões que você tem facilidade. Porque se você ficar se matando muito tempo numa questão difícil, pode ser até que você acerte ela, mas aí você vai lá na hora de fazer as fáceis, você tá com menos tempo, você tá com mais pressa, aí você erra uma fácil. Acertou uma difícil, errou uma fácil, você vai ganhar menos ponto. Então é só tomar cuidado com isso. Mas sei lá, você tá lá fazendo a prova, tranquilo, putz, tô cansado.
vai fazer uma questão fácil, uma questão que tem pouco texto. É uma boa. Vamos começar Entendi. com essa questão 1 aqui? Vamos lá, gente. Primeira coisa, título. Não tem título? Beleza, vamos ver aqui, ó. De 2013, a gente já sabe que é uma coisa contemporânea. Bate o olho só na fonte, gente, isso não demora nada. E aí vamos ler o comando da questão. Harry David abandonou o convívio, viveu lá desde março de 1845. Com base no texto de sua autoria, com base no texto de sua autoria, na imagem retirada do livro Walden, Thoreau, não sei como fala esse nome, se refugiou nos bosques por quê? Então, o que ele quer saber? Por que esse cara foi se refugiar nos bosques? Isso é exatamente o que está falando aqui nessa parte, gente. Vamos ler? I went to the woods because I wished to live deliberately to front only essential facts of life and see if I could not learn what I had to teach and not, when I came to die, discover that I had not lived. Então, o que ele está falando aí, gente? Ele está falando que ele foi morar nos bosques porque ele queria enfrentar o que era realmente algo que a vida proporcionaria para ele enfrentar, né? A natureza proporcionaria isso para ele enfrentar. Ele queria aprender com a natureza e ele não queria se dar conta de que quando ele fosse morrer, que ele não teria vivido, tá? É um pouco confuso, mas foi isso que ele falou. Vamos ver aqui as alternativas e vocês tentem também falar para mim quais são, tá? Por enquanto, meu celular ainda está vivo. Vamos lá. A. Sentia uma profunda necessidade de encontrar a essência da vida e aprender, antes de morrer, o que ela tinha para ensinar. Vamos ver a B. Queria se ver definitivamente livre de toda a hipocrisia que imperava largamente na sociedade americana de sua época. Gente, essa B é perigosa. Por quê? Ele coloca essa palavra definitivamente. Por que ele coloca essa palavra? Porque ele tem aqui, deliberately. Não é a mesma coisa, tá, gente? Ele coloca para confundir as pessoas e aí a pessoa cai nessa alternativa também, porque ela fala uma coisa que a pessoa pode pensar, putz, faz sentido. Por que você não pode assinalar ela? Porque não é o que fala no texto. Apesar dela fazer um pouco de sentido, não é sobre isso que o cara falou ali no texto, beleza? C. Defendia o retorno à natureza como a única forma de reencontrar o equilíbrio que é perdido quando nos inserimos no meio urbano. Outra questão que pode ser que faça sentido, mas que não é o que aparece aqui, tá? Ele fala sobre os problemas, que ele queria enfrentar os problemas reais da vida, que ele queria aprender com a natureza, ele não queria se dar conta de que ele não tinha vivido da maneira como ele gostaria de ter vivido. D. Admitia que tinha uma dificuldade intrínseca de lidar com pessoas e optou pelo isolamento como forma de conduzir a sua vida. Aonde que ele fala sobre a dificuldade intrínseca de lidar com as pessoas, gente? Ele não fala sobre isso. Ele fala que abandonou o convívio com a humanidade, mas ele não fala que é porque ele tinha uma dificuldade de lidar com as pessoas, tá? E resistia à ideia do progresso como agente catalisador de mudanças políticas e econômicas e transformador da sociedade. Essa daqui também, gente, ele não fala sobre isso no texto. A única alternativa que cabe aqui é a alternativa letra A, gente. A letra A. Beleza? Porque ele sentiu uma profunda necessidade de encontrar a essência da vida e aprender, antes de morrer, o que ela tinha para ensinar. Gente, essa alternativa, ela basicamente traduz um trecho dessa frase aqui, tá? Ele fala aqui, ó. Profunda necessidade de encontrar a essência da vida. Então, to front only the essential facts of life, enfrentar os fatos que são essenciais à vida, né, que fazem parte da essência da vida. E ele fala aqui aprender o que a vida tinha para ensinar antes dele morrer. Beleza? Vamos pensar aqui. Vamos ver uma outra. Essa daqui que é a questão 3. A gente tem aqui um contexto muito familiar, um contexto de mensagem. Então, esse tipo de questão é bom, porque a questão que os alunos estão habituados a ver esse tipo de texto, né? Vamos lá. O que a gente faz primeiro? Vamos partir
para a pergunta. A imagem reproduz um diálogo entre duas pessoas. Com base nela, é possível inferir que Chris. Então, a gente quer saber sobre o Chris. Vamos lá. A gente está nessa mensagem, a gente vê que quem está recebendo a mensagem não é o Chris. Quem está mandando a mensagem não é o Chris, é a Ellie, beleza? Então, vamos lá. How do I tell Chris I like him, though? These things are hard. Aí a resposta. You just did, Ellie. Oh my gosh, I'm sorry. That was to Jenna. Her name isn't even close to mine, though. Did you send this on purpose to me? Don't worry if you did. Maybe. Does that mean you like me too? E aí ele fala, no. Gente, alguém tem um chute aí sobre o que tá falando aí nessa conversa? O que tá acontecendo nessa conversa? Uma confissão indireta? Uma o quê? Confissão da parte da Ellie. Uma confissão. É exatamente isso que está acontecendo. Mas aí o que acontece? O Chris, que é quem está respondendo as mensagens. Na verdade, o Chris, olhando assim, desse jeito que a gente está olhando, é quem está mandando as mensagens, né? Que é essa parte aqui, que é a parte de quem está mandando a mensagem. Vamos lá. O que ele fala? Qual que é a reação dele com isso, gente? É uma reação positiva ou uma reação negativa? É uma reação negativa, certo? Então a gente tem aqui revelou cinismo ao afirmar que ele gosta da melhor amiga da garota, a Jenna? Não. A parte que fala dessa amiga dela é porque ela fala: ai, desculpa, eu achei que estava mandando para Jenna. Então não é a A. Correspondeu aos sentimentos de Ellie de uma forma muito carinhosa? Não, né, gente? Aqui a última resposta dele é bem seca, não é nem um pouco carinhosa e não corresponde com os sentimentos dela. C. Frustrou a tentativa da garota, deixando claro que o sentimento não é recíproco. Bom, essa C, ela tá bem condizente com o que a gente conversou, mas vamos continuar lendo, porque vai que tem uma que é melhor que essa, né? Desprezou desde o início o sentimento da garota, ridicularizando-a o tempo todo. E letra E, entendeu de forma equivocada a intenção de L. Muitos alunos provavelmente ficam entre a C e a D. Por que a gente sabe que a alternativa correta é a alternativa C e não a alternativa E, gente? Porque na alternativa, a D no caso. Na D, gente, fala que ele fez isso desde o início e ele não faz. Na primeira e na segunda mensagem que ele manda, ele dá uma certa esperança para ela de que ele vai corresponder os sentimentos dela. Ele fala, don't worry, não se preocupe por ter mandado a mensagem para mim. Aí ela fala, então quer dizer que você gosta de mim também? E aí ele fala, não. Então, assim, ele foi bem, né? Não precisava ter feito isso com ela, mas beleza, a resposta certa é a resposta C. Gente, meu celular acabou de acabar a bateria, tá? Então, infelizmente, não vou mais conseguir olhar o chat. Inclusive, eu vou pôr ele para carregar aqui, que vai que pro final da aula ele já reviveu. Né? Mas vamos lá. Ô, Su, se você puder aí ficar de olho no chat, qualquer coisa, se eles não quiserem ligar o microfone, você liga pra gente, pra eu saber o que tá rolando, tá? Vamos lá. Beleza, vamos lá. Questão 4, gente. Temos uma imagem aí, pouca coisa para ler, bem fácil, rápido, você bate o olho, você já leu, mas vamos primeiro passar para o comando da questão. A peça publicitária se destina a... Gente, essas linhas aqui, ó, não precisa ler. A leitura é fundamental para o desenvolvimento intelectual e para a construção do conhecimento, blá, blá, blá. É uma enrolação do Enem, eles sempre fazem isso. Vale a pena você ler, gente, essas enrolações aí, quando você não está seguro sobre o que você está colocando, quando você está com dificuldade de responder aquela questão, aí você fala, putz, não sei o que colocar, vou ler. Aí você lê tudo, porque aí às vezes você pode caçar uma diquinha ou outra nessas partes aí. Mas se você está seguro, se você consegue encontrar a resposta direto na imagem, no texto visual que a gente tem aí, não perca tempo lendo essa contextualização, beleza? Vamos lá. A gente tem Put your face in a book. You could be reading. E esse outro aqui eu não conheço exatamente essa letrinha aí. Eu não sei de que site, de que aplicativo que ela é. Mas a gente tem 140 characters. Try millions. Então, acho que é Twitter, né? Acho que é Twitter. Vamos lá.
Letra A. Convencer o leitor a fazer a doação de uma pequena quantia em dinheiro para a expansão do acervo de uma biblioteca. Letra B. Criticar aqueles que acreditam firmemente que só é possível obter conhecimento por meio das redes sociais. Letra C. Convidar o leitor a deixar de lado a utilização das redes sociais para mergulhar no universo da leitura. Sugerir que o leitor compartilhe por meio das redes sociais resenhas de seus livros favoritos com outros usuários. Ou E. Demonstrar ao leitor que é perfeitamente possível dividir o seu tempo livre entre a leitura e o uso das redes sociais. E aí, galera, o que vocês acham? Eu acho que é C. Você acha que é a C? Vamos lá. Convencer o leitor de fazer uma doação. Gente, não fala sobre doação, tá? Tipo, essa parte aí, essa parte de doação é a parte que tá errada na letra A. Vamos colocar aqui de rosa. Fazer doação. Não tem nada a ver. B. Criticar aqueles que acreditam firmemente que só é possível obter conhecimento por meio das redes sociais. Essa é uma perigosa. Porque vai que ele tá... porque, de certa forma, é uma crítica, né? É uma crítica. Vamos lá para a letra C. Convidar o leitor a deixar de lado a utilização das redes sociais para mergulhar no universo da leitura. Essa alternativa, gente, ela também está certa e ela é um pouco mais certa que a alternativa B. Por quê? Aí você pode confirmar a sua resposta nesse textinho, né? A leitura é fundamental para o desenvolvimento intelectual, para a construção do conhecimento, modifica, transforma, amplia a visão de mundo. Então, ele está querendo influenciar as pessoas que se deparam com essa propaganda aí, com essa imagem aqui, está influenciando essas pessoas a entrarem no universo da leitura. Mas vamos lá, por que não pode ser a D? Sugerir que o leitor compartilhe por meio das redes sociais? Não, gente, aqui ele está criticando as redes sociais, beleza? E aqui, demonstrar ao leitor que é perfeitamente possível dividir o seu tempo entre leitura e rede social? Mesma coisa. É uma crítica às redes sociais, não um incentivo ao uso das redes, beleza? Vamos ver qual outra a gente pode fazer aqui. A gente tem meia hora, né? Vamos lá. Vamos ver essa 12 aqui. Vamos lá. A gente tem The Iceberg Illusion, a ilusão do iceberg. Né? A gente tem aqui várias palavras cognatas. Iceberg é uma palavra cristal, que é uma palavra que a gente importou do inglês para o português, né? A gente tem a palavra iceberg aqui. Illusion é uma palavra cognata. Success é uma palavra cognata. Aqui, sacrifice é uma palavra cognata. Então, dedication. Tudo isso você já vai conseguindo sacar o que essa imagem está querendo passar, mesmo se você não fala nada de inglês. Então, vamos para o comando da questão. A imagem que versa sobre sucesso tem como propósito. Então, o que ele quer saber? Qual que é o propósito dessa imagem? O que ela quer passar para o leitor? A. Afirmar que o sucesso não passa de uma mera ilusão por ser algo absolutamente efêmero e superficial. B. Sugerir que as pessoas não sabem exatamente do que o sucesso é feito, pois elas veem só as conquistas. C. Demonstrar que as pessoas sabem o caminho que leva ao sucesso, mas não estão dispostas a percorrê-lo. D. Desmistificar o sucesso, fazendo as pessoas perceberem que ele é apenas um produto do capitalismo. E E. Criticar aqueles que afirmam ter a fórmula do sucesso e faturam explorando a ingenuidade das pessoas. Gente, o que acontece? Ele coloca várias alternativas que podem parecer verdade se você tirar elas do contexto. Então, quando vocês forem usar o conhecimento de mundo de vocês, tomem cuidado para não fugir do que tem no texto, na imagem aqui no caso, beleza? Qual que vocês acham que é a resposta, gente? Vocês acham que eles estão criticando as pessoas que acham que tem a fórmula do sucesso? Vocês acham que eles estão desmistificando o sucesso? E aí, alguém corajoso, liga o microfone aí, fala comigo. Estão falando no chat que eles estão achando que é a questão B. A Samara disse B por razão de mostra que o sucesso não vem do nada. É exatamente isso, Samara. Você acertou. Eita, peguei a cor errada aqui.
Foi de cara na alternativa certa, gente. Aqui, essa imagem, ela quer dizer o quê? Quando você consegue uma coisa que você quer, todo mundo só vê o sucesso, só vê aqui, ó, what people see, success. Mas ninguém vê a sua persistência, às vezes que você falhou, os seus sacrifícios, os seus desapontamentos, os seus hábitos que você teve que aplicar na sua vida, a sua dedicação. Então, sugere que as pessoas não sabem exatamente do que o sucesso é feito, pois elas veem só as conquistas. Beleza? Alternativa B. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Vamos pegar uma de tirinha, que a gente não fez nenhuma tirinha até agora. Aqui, ó. Questão 13. A gente tem a tirinha aqui do Garfield. Beleza? Vamos lá. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Aí você vai pensar, qual efeito, né? Vamos lá. Mensagem de efeito de humor, beleza? Então a gente está procurando por que acontece o efeito de humor na tirinha do Garfield. Vamos lá. Remember my old girlfriend Jodel? You know the cycle? You have to be more specific. Então ele fala assim, você lembra daquela minha namorada, louca? Aí o Garfield fala, você precisa ser mais específico, que assim eu não vou conseguir identificar qual que é. Então, o que a gente tem? Palavras cognatas specific. É uma palavra cognata que ajuda muito a gente nesse caso. Letra A. John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. B. Jodel é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho. C. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata, maluco é o amigo. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca, ou John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Gente, aqui o que o aluno precisa, além de conseguir captar esse specific, né, que é o cognato que a gente tem aí que vai ajudar, é entender o tom de ironia que tem na tirinha. Ele fala que tem que ser mais específico, porque para ele, todas as namoradas que o John teve eram loucas. Então, se ele der apenas essa característica, ele não vai conseguir identificar qual é. Então, isso faz com que a alternativa certa seja a alternativa D. Garfield conhece as ex-namoradas de John e considera mais de uma como maluca. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver qual que a gente vai... A Samara tinha mandado por que e na quadrinha ele pergunta, seja mais específico qual delas. Mais de uma. Eita, ficou confusa aqui a pergunta, Samara. Desculpa. não entendi a pergunta. Samara, se quiser ligar o microfone. Eu acho que é... Ah, tá. Não, foi a resposta. Foi uma resposta. Ah, tá. Entendi. Então, beleza. Podemos continuar, então? Vamos lá. Qual que a gente vai fazer agora? Vamos fazer essa 14 mesmo? Vamos lá. Então, o que a gente tem, gente? A gente tem a imagem aqui, acho que é uma ovelhinha e tá trabalhando, tá com uma cara triste e pensando nas férias, o que ela poderia estar fazendo. Isso, gente, que eu fiz agora, também é bem importante que vocês façam, viu? Os desenhos, a parte visual, esquecendo o texto, também já diz muito pra gente. Então, aqui, só olhando o desenho, sem ler nenhuma palavra, a gente já sabe que a ovelhinha tá trabalhando, pela expressão dela, a gente sabe que ela não tá muito feliz, e ela tá pensando com um momento de descanso, um momento de viagem, né? Com base na linguagem verbal e não verbal expressas no cartoon, o propósito do texto é. Então, esse é o comando da questão. Agora, vamos ler o que tá falando aqui. Instead of wondering when your next vacation is, maybe you should set up a life you don't need to escape from. Então, ele fala o seguinte: ao invés de você ficar pensando, ou seja, é o que está representado aí pelo balãozinho, pensando nas suas férias, vacation, pensando nas férias, você podia começar a ter uma vida que você não tenta escapar. You don't need to escape from. Escape é a palavra principal aí, a palavra-chave desse texto verbal. Letra A.
O propósito do texto é convidar o leitor a projetar para si mesmo uma vida que permita alcançar a realização plena, sem que ele necessite recorrer constantemente ao escapismo para suportar a realidade. Letra B. Fazer com que o leitor reflita acerca do tipo de vida que o mundo moderno oferece, incitando-o a se libertar do interminável ciclo de trabalho e consumo proporcionado pelo capitalismo. Letra C. Chamar a atenção do leitor para a importância de concentrar sua atenção no trabalho para que ele realmente possa se tornar indispensável dentro do competitivo mercado de trabalho. Defender a tese que o leitor deve priorizar o trabalho em detrimento do lazer, argumentando que só assim é possível que ele alcance o plano de reconhecimento dentro da profissão, o pleno reconhecimento dentro da profissão. E alertar o leitor para a necessidade de ele colocar em primeiro plano uma profissão que ofereça retorno financeiro para que mais tarde ele planeje férias que recompensem tanto esforço. Então, vamos lá. Essa questão, gente, ela faz com que o aluno fique confuso. O aluno que não sabe falar inglês, ele fica confuso. Por quê? Todas as alternativas fazem sentido, gente. Faz sentido você ter que trabalhar para você conseguir conquistar as suas férias. Faz sentido você lutar contra essa coisa de ficar só trabalhando. Faz sentido priorizar o trabalho em detrimento do lazer. Isso, na verdade, não faz tanto sentido. Mas, enfim, dependendo da percepção da pessoa que está lendo, várias alternativas podem ser assinaladas. O que você tem que fazer? Ser fiel ao que o texto fala. Ele fala que você tem que começar a ter uma vida a qual você não quer escapar. Então, tipo, trabalha com uma coisa que você gosta, né? Não fique fazendo uma coisa que você não curte fazer como seu trabalho, porque senão você vai estar sempre querendo escapar do que é a sua vida no dia a dia. Qual que é a alternativa que fala isso, gente? Convidar o leitor a projetar para si mesmo uma vida que permita alcançar a realização plena sem que ele necessite recorrer constantemente ao escapismo para suportar a realidade. A palavra-chave não era escape? Qual que é a palavra-chave que a gente tem na letra A? Escapismo. Cadê? Aqui, ó. Escapismo. Essa é a palavra-chave. Entendeu? Então, geralmente, gente, quando tem um cognato no texto, quando tem um cognato na tirinha, na música, o que seja, uma palavra que você vai conseguir reconhecer, porque ela é parecida em inglês e em português, essa palavra ela pode aparecer nas alternativas também, beleza? Quanto tempo a gente tem ainda? A gente tem 15 minutinhos, dá para fazer um monte de questão ainda. Vamos lá. Vamos fazer essa daqui, ó, essa daqui é legal. Questão 19, gente. Então, a gente tem aqui uma imagem, né? A gente tem várias coisas, e essa questão, ela é considerada uma questão de inglês fácil. Por quê, gente? As palavras que a gente tem aí em inglês são palavras que fazem parte do nosso cotidiano, porque elas são nomes de aplicativos. YouTube, Pinterest, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, Tumblr, Skype. Então, assim, são palavras que, apesar de serem em inglês, a gente conhece porque a gente importou essas palavras para o nosso vocabulário, tá? Então, a gente tem... antes de eu começar, gente, tem algum comentário importante aí no chat? Alguém tem alguma dúvida? O chat tá tranquilo, Gabi. Só Beleza. os alunos acertando, mandando a resposta certa. Que Mas bom. nenhuma pergunta. Vamos lá. Com a modernização das relações sociais, o crescimento do uso das redes gera novos hábitos, adotados na rotina das pessoas. Nesse sentido, o Cartoon remete. Então, ele quer saber o que o Cartoon está querendo falar. Tá? A gente podia ter lido só essa parte aqui que a gente já ia conseguir acertar a questão. Vamos lá. Letra A. Remete a quê? A evolução e modernização das redes sociais e como o seu uso pode auxiliar, principalmente nas tarefas domésticas, aos objetos comumente usados antes da popularização das redes sociais e a evolução deles comparado às funções atuais que possuem. C. A como os objetos encontrados em casa se tornaram pouco úteis, pois com o uso das redes sociais eles não são mais usados. D. Aos antigos objetos e às redes sociais que vivem harmonicamente lado a lado, tendo seu uso condicionado ao perfil do usuário. E E.
a como as redes sociais podem ser aplicadas no ambiente escolar com o propósito de modernizar as atividades e atrair mais interesses dos jovens. Essa questão, ela exige que o aluno utilize conhecimentos de mundo para conseguir responder, tá? Qual que vocês acham que é a resposta? Mas é um conhecimento de mundo básico, né? Um conhecimento de rede social que é o que está mais presente na nossa vida hoje em dia, né, gente? E aí, qual que vocês acham? Estão mandando aí? Estão falando questão E, B, tá entre E e B. Tá entre A e B? Obrigada, Isso, valeu, Su. Vamos lá, gente. Vamos ler as duas? B. Aos objetos comumente usados antes da popularização das redes sociais. Então, a gente tem aqui um telefone, um caderno, um globo, várias coisas que a gente tem na nossa casa no dia a dia, mas que hoje em dia elas são meio que substituídas pela tecnologia e pelas redes sociais. Então, e a evolução desses objetos comparado às funções atuais que possuem. E a letra E? A como as redes sociais podem ser aplicadas no ambiente escolar com o propósito de modernizar as atividades e atrair mais interesses dos jovens. Gente, a tirinha, apesar de ser uma escrivaninha, de ter um lápis, um papel, uma caneta, ela não fala sobre ambiente escolar, tá? Então é por isso que a gente tem que excluir essa alternativa E. Ela não fala sobre ambiente escolar. Tá? Ela fala sobre relações sociais, ela fala sobre novos hábitos. Então, a certa é a B, tá? Ela fala sobre como os objetos que estão na nossa vida há muito tempo passaram a ser substituídos pelas redes sociais e agora esses objetos, eles passam a ter outras funções. Eles não passam a ter outras funções, eles passam a ser utilizados de outra forma. Então, a gente, por exemplo, hoje em dia, a maioria das pessoas não tem mais um telefone fixo em casa, né? A maioria das pessoas não revela a foto. Por quê? Porque a gente conseguiu passar tudo isso para um único aparelho, que é o nosso celular. Então, a gente tem todas as funções num lugar só. Essa é a crítica do Cartoon aí, tá? Por isso que a alternativa certa é a alternativa B e não a E. Vamos ver o que mais que a gente vai fazer aqui. Vamos fazer essa 21 aqui. Essa 21 é legal. Vamos lá, a gente tem de novo, a gente tem aqui um cartoon. Então a gente tem o quê? Vamos fazer a leitura da parte visual primeiro. A gente percebe que são soldados, né? Eles fazem parte, são do exército. A gente tem um homem e uma mulher. E o texto tem esse textinho aqui do jornal. Pentagon lifts ban on woman in combat. Ou seja, o Pentágono, né, que é aquele órgão lá nos Estados Unidos, parou de banir as mulheres do combate. Então, as mulheres agora podem participar dos combates. É isso que a mulher aqui na tirinha tá lendo. E aí a gente tem aqui embaixo. Congratulations or condolences, whichever. Então, vamos ver o que ele pede aqui pra gente. De acordo com a charge, o vocábulo whichever remete. Então, o que esse whichever quer dizer? Gente, ele tá falando parabéns ou meus pêsames. Então, é uma coisa boa e uma coisa ruim. Cria meio que um paradoxo entre essas duas palavras aí, né? Vamos lá. Alternativa A. Remete ao tratamento desigual recebido pelas mulheres em todas as esferas da sociedade americana, inclusive quando prestam serviço militar? Remete ao forte preconceito enfrentado pelas mulheres quando elas decidem ingressar no exército americano para compor as fileiras militares? Remete à incapacidade do soldado de dizer se a decisão no Pentágono representa para as mulheres uma conquista real ou uma exposição ao perigo? D. Remete às inúmeras dificuldades encontradas pelas mulheres quando elas optam por seguir a carreira militar nas Forças Armadas dos Estados Unidos? Ou E. Remete às exigências absurdas impostas para as mulheres americanas no que diz respeito à participação delas em situações de combate? E aí, galera, o que vocês acham? Vocês acham que a tirinha tá falando sobre o quê? Você acha que esse whichever tá se ligando a quê? No chat estão mandando bastante resposta B e C. B e C? Então vamos analisar a B e a C, gente. A B. Whichever
remete ao forte preconceito enfrentado pelas mulheres quando elas decidem ingressar no exército americano? Gente, de novo, é o maior erro, o erro mais comum que acontece no Enem, isso eu falo em todas as provas de humanas, isso acontece. O aluno pega um conhecimento de mundo e aplica na questão e esquece que tem que focar no texto, você tem que ser muito fiel ao texto. Isso aqui é verdade, gente. Existe um preconceito com mulheres no exército. Tenho certeza que isso é verdade. Mas não é sobre isso que eles estão falando no texto. Eles estão falando sobre a incapacidade do soldado de dizer se a decisão do Pentágono representa uma conquista ou uma exposição ao perigo. Por quê? Ele fala, parabéns ou meus pêsames. Então ele tá indeciso, tipo assim, putz, que bom, agora vocês vão poder participar das linhas de frente com a gente. Putz, mas parabéns por isso, mas meus pêsames, porque agora vocês também estão em perigo. Entendeu? Então ele tá indeciso se ele parabeniza ou se ele fica preocupado com a situação, porque apesar de ser uma conquista para as mulheres, delas poderem ocupar os mesmos espaços que os homens, é um perigo que elas vão estar correndo maior aí. Tá bom? Então, questão 21, alternativa letra C, beleza? Vamos lá, que horas são? Dá tempo ainda, vamos lá. Essa daqui, ó, questão 30. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Comecei errado porque comecei lendo o texto, né, galera? Eu tinha que ter feito o quê? Tinha que primeiro ter descoberto qual que é o comando da questão. Vamos lá. Aqui a gente vai saber que é uma frase do Jimi Hendrix, ele vai dar essa contextualização. Vamos lá. Aproveitando-se de seu status social e da possível influência sobre seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto o termo love, power e peace para justificar sua opinião. Então ele está falando sobre amor, poder e paz. Essas três são as palavras-chave desse texto, tá? São palavras consideradas simples, né? Palavras que aparecem bastante aí no inglês, então não é uma palavra muito complexa, e são as palavras principais que a gente precisa entender. Outra palavra que também é muito importante é overcomes. Overcomes. Vamos ver se a gente consegue entender. Letra A. Justificar a opinião de que a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. Amor pelo poder deve ser menor do que o poder pelo amor. Poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. Amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. Ou paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Por exemplo, a letra E. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir? Pode fazer sentido, mas não é o que está falando na frase. Então a gente já tem que riscar a letra E. O que estão falando aí no chat? A Rafa, ela perguntou se a gente pode fazer uma questão de textão depois. Vou fazer. Depois a gente vai pegar uma de textão, então. Pode ser? Vamos lá. O que vocês acham que é? Estão falando questão letra B, letra E, B, D. Então tá meio um pouco de cada Tá bem coisa. dividido aqui. Então vamos lá, gente. Essa resposta aqui vamos falar um B, D e E, né? Vou falar das três então. Amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Ele fala: when the power of love, o poder do amor, overcomes, ou seja, supera o amor pelo poder. Então, a B, gente, ela literalmente traduziu o que tá falando ali, tá? Então, a gente sabe que a alternativa certa é a alternativa B. Agora, vamos ver. C não, acho que D que falaram, né? Amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. De novo, faz sentido, considerando o nosso contexto de mundo, considerando as coisas que a gente já conhece, mas não é o que está falando no texto. Então, por isso a gente tem que excluir, tá? Ele pergunta aqui, ó. Aproveitando, em seu texto, temos. Tá? Então, a gente tem que considerar só o que está falando no texto. Vamos fazer uma de textão agora? Deixa eu ver aqui uma bem legal.
Vamos lá pra cima, que eu pulei várias de textão, né? Já sei, essa daqui do Hitler. Ah, não, esse texto tá em português. Vamos ver. Ó, vamos fazer essa 37 aqui. Não tem imagem nenhuma. Vamos lá. A gente vai primeiro para a parte da pergunta. No poema, então a gente sabe que é um poema, o personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de. Então vamos ler o poema, gente. I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen. When company comes, they send me to eat in the kitchen when company comes. But I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I'll be at the table when company comes. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen then. Besides, they will all see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. Então vamos lá, gente. Vamos antes da gente passar para a questão, já que a gente está fazendo as coisas aqui com bastante tempo, vamos pensar sobre o que fala esse texto, gente. Esse texto fala, a contextualização dele tem um cara, uma pessoa negra, americana, e ele está falando dos momentos de racismo que ele sofreu. Então, quando mandavam ele comer na cozinha, quando as pessoas que eram as brancas, que eram, nesse caso, vistas como melhores, não deixavam que ele comesse junto com elas, e ele fala, quando me mandam para comer na cozinha, eu vou para a cozinha dando risada, e eu como, e eu fico mais forte, tá? É basicamente isso que ele fala. Vamos lá. Provoca um sentimento de. A personagem descreve uma prática racista que provoca um sentimento de. Provoca um sentimento de coragem, um sentimento de vergonha, de compreensão, de superioridade ou de resignação? O que vocês acham? Estão mandando a resposta A aqui no chat. Resposta A. Teve uma dúvida de coragem pela superação. É isso, gente. Coragem pela superação. Porque ele fala aqui, ó. Grow strong, eu vou crescer mais forte. E amanhã, essa palavra amanhã é a palavra que indica que vai haver uma superação, né? Amanhã, ou seja, quando passar esse tempo que ele tá nessa situação ruim, amanhã eu vou comer na mesa. Quando esses caras chegarem, eu vou estar comendo do lado deles e ninguém vai se importar. E aí eles não vão falar para ele comer na cozinha. É exatamente isso, gente. Boa. Alternativa A. Deixa eu ver que horas são. Quanto tempo a gente tem? 1 minuto. Vamos ver se dá para fazer mais uma de texto. Vou lá para cima, que lá em cima tinha umas. Essa daqui, ó. Questão 10. Vamos lá. Questão 10. Algumas pessoas, quando viajam para outros países, podem acabar se esquecendo de considerar as diferentes normas culturais que elas encontram e, por consequência, comportam-se como se estivessem em seu país. Aquela contextualização do Enem, certo? Nessas circunstâncias, até as mais sutis diferenças culturais podem se tornar barreiras para a comunicação e para a cooperação. De acordo com o texto apresentado, os britânicos. Então, de quem que eles querem falar? Dos britânicos. Vamos passar para o texto. In Britain, então aqui a gente já sabe que está falando sobre os britânicos. Queuing is considered polite. If you jump the queue, go to the front rather than stand behind the last person. Então aqui ele explica essa palavra, que pode ser a palavra que as pessoas não vão entender. Or push the people in front of you, you will make yourself very unpopular. Segundo pontinho aqui. Don't stand too close to people. Stand at least an arm's length away if you can.
on crowded public transport that this isn't possible, but people rarely talk to each other in these situations. E por último, keep eye contact when you talk. Então ele falou aqui, ele dá 3 dicas culturais aqui, ó, cultural tips, dicas culturais para você lidar com uma pessoa britânica, tá? Vamos lá, letra A. Os britânicos detestam estabelecer contato visual quando são forçados a iniciar uma conversa com uma pessoa que eles não conhecem. Letra B. Consideram um ato de esperar em uma fila um sinal de boa educação, o que faz com que aquele que desrespeita este costume se torne bastante impopular. Aqui, ó, unpopular. É a palavra-chave da questão. C. Detestam ser tocados nos braços, a menos que estejam em uma situação onde este contato seja inevitável, como em um ônibus. Gostam de estabelecer longos e animados diálogos, mesmo com pessoas desconhecidas, quando estão fazendo uso de transporte público. Ou preferem manter uma grande distância de seu interlocutor, caso eles percebam que não têm o hábito de olhar nos olhos enquanto conversa. Vamos lá. Vamos pensar aqui na alternativa D. Gostam de estabelecer longos e animados diálogos. Aqui eles estão falando, ó. Eles falam o oposto disso, ó. People rarely talk to each other in this situation. Então, quando as pessoas estão num lugar muito apertado, muito cheio, como, por exemplo, no transporte público, eles não gostam de conversar, principalmente com pessoas desconhecidas e principalmente no transporte público. Então, não é a alternativa D. Ah, gente, uma coisa também que é uma dica importante. Quando vocês sabem que não é aquela alternativa de jeito nenhum, pega aquela sua caneta preta, que é a única coisa que você pode ter na mão na hora da prova, e risca. Deixa bem claro, bem explícito na prova que aquela lá não é a alternativa que você quer assinalar. Deixa em destaque, isso vai fazer com que se destaquem as que você acha que podem ser corretas, tá bom? Vamos lá. B. Considera um ato de esperar em fila um sinal de boa educação. Então aqui, ó. It's considered polite. Polite quer dizer que é educado, né? O que faz com que aquele que desrespeita esse costume se torne bastante popular. Então, no caso, é exatamente o que está falando nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro item das cultural tips, é que se a pessoa fura a fila, ela fica bem impopular. Então, a alternativa correta, alternativa letra B. Beleza? Alguém tem alguma dúvida de por que não é alguma outra alternativa? Que a gente já acabou o nosso tempo, no caso. Deixa eu ver o chat aqui, eu vou conseguir ver. Deixa eu ver o que tá rolando aqui, gente. Vou interromper aqui a... Como é que faz? Aqui, parar a apresentação. É isso? Acho que acabou o tempo, né, Su? Eu tô adiantada. Não, né? Acabou o tempo certinho, Gabi. Então é isso, gente. Eu espero que a aula tenha sido útil para vocês. Desejo uma ótima prova para vocês no domingo. Vai dar tudo certo. Confiem no que vocês